Deus não tem olhos, boca ou mãos. Isso porque Deus não tem corpo. Entenda isso aí. E aí eu vou te dar 3 motivos do porquê que Deus não tem essas coisas, os elementos corporais, né? Os membros que nós temos, ele não tem. Vamos lá. Primeiro, que de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar a declaração de que Deus é espírito, e espírito é imaterial e invisível. Espírito não tem matéria. Espírito é imaterial e invisível. E Deus é espírito. Você vai encontrar essa declaração diversas vezes na Bíblia. Ou ele é espírito ou ele tem corpo. As duas coisas não pode. Ok? Segunda coisa, querido, preste atenção. Não tente limitar Deus a uma matéria. Tentar colocar Deus num corpo é limitar a Deus. Salomão pode dizer em 2 Crônicas capítulo 2 que os céus não podem conter Deus e os céus dos céus não podem contê-lo. Como um corpo caberia? Como um corpo poderia conter a Deus? Esse é o segundo motivo. Então não tente limitar. Colocar Deus num corpo é limitar a Deus. Terceiro, preste atenção. Eu não gosto muito do termo teologia, mas vamos lá. A teologia vai falar de duas coisas: antropopatismo e antropomorfismo. O que é antropos? Homem. Patos, sentimento. Morfis, forma. O que é o antropopatismo? A Bíblia vai utilizar sentimentos humanos para facilitar o nosso entendimento a respeito de Deus quando estivermos lendo. Imagina isso há 2, 3, 4 mil anos atrás, quando a Bíblia começou a ser escrita, ok? Então a Bíblia vai dizer: Deus se arrependeu, Deus se irou, Deus se aborreceu, Deus se entristeceu, Deus tem ciúmes. Será que Deus é um ser? Ele é tão limitado assim? Entende? Será que Deus, então, ele se aborrece, ele se entristece, ele se arrepende? Como assim? Entendeu? Será que ele tem as limitações que nós seres humanos temos? Não. Essas coisas foram colocadas porque facilita quando estivermos entendendo. Quando diz que Deus se arrependeu, facilita o meu e o seu entendimento. A mesma coisa com formas. Antropomorfismo. Antropos, homem. Morfis, formas. Formas humanas. Então a Bíblia vai dizer os olhos de Deus, a boca de Deus, o coração de Deus, as mãos de Deus, o cabelo de Deus, mas Deus não tem matéria. Entende isso aí? Então, por exemplo, Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares, mas ele vai precisar de olhos? Sem olhos ele não veria. Entende? Então imagine 2.000 anos, 3, 4 mil anos atrás, se não utilizasse essas formas, como que as pessoas iriam entender? Mas o cristianismo ensinou a gente que Deus ele tem forma, que ele tem um corpo. Quer ver? Preste atenção. Deus está sentado num trono no céu. Ele é espírito. Como um espírito pode se sentar? Entende? Então, Deus vai se sentar. Ele precisa de uma cadeira, de um trono, e ele vai sentar com qual traseiro? Com qual traseiro ele vai sentar? Deus não tem matéria. Espírito é imaterial e invisível. Deus não tem matéria. Procure aprofundar um pouquinho. Estude antropomorfismo e antropopatismo, que você vai entender. Deus não tem matéria. Não limite Deus uma matéria. Deus é espírito, e você escolhe ou ele é espírito ou ele é matéria. Entendeu isso aí?